Você vai ouvir agora o Lições Diárias da Bíblia, apresentado pelo Pastor Alberto. Olá, hoje é quinta-feira, dia 29 de setembro, e o tema do estudo de hoje é a disseminação da descrença. E o texto bíblico que é a base do estudo de hoje está em Apocalipse, no capítulo 12, do verso 7 ao 9. Aqui, a Bíblia relata o seguinte: houve guerra no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia, não prevaleceram. Nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. A queda de Lúcifer não foi um simples choque de ideias conflitantes. Apocalipse 12 nos diz que uma grande guerra eclodiu no céu entre Lúcifer e seus anjos de um lado e Cristo e seus anjos do outro. Lúcifer é chamado de o grande dragão, a antiga serpente, Diabo e Satanás, e acusador de nossos irmãos, conforme Apocalipse capítulo 12, nos versos 9 e 10. Cristo é referido simbolicamente como Miguel, de acordo com Apocalipse 12, verso 7, que significa quem é como Deus. Com base na alusão ao arcanjo Miguel, conforme Judas, verso 9, alguns intérpretes acreditam que se trata apenas de um ser angelical. Mas, no livro de Daniel, cada visão principal culmina com Cristo e seu reino eterno, com a pedra cortada sem auxílio de mãos, conforme Daniel capítulo 2, versos 34 e 45. O Filho do Homem, conforme Daniel 7, verso 13, o príncipe do exército e príncipe dos príncipes, conforme Daniel capítulo 8, versos 11 e 25, e Miguel, o grande príncipe, conforme Daniel capítulo 12, verso 1. Assim, a expressão o anjo do Senhor, quando aparece com A maiúsculo, significa que é o próprio Senhor, de acordo com Êxodo, no capítulo 3, do verso 1 ao 6, e Atos, capítulo 7, do verso 30 a 33, e alguns outros. Miguel deve ser a mesma pessoa divina, ou seja, o próprio Cristo. Apocalipse capítulo 12 apresenta uma visão geral dessa controvérsia que estava em andamento, que, primeiro, começou no céu com a rebelião de Lúcifer e 1/3 dos anjos celestiais. 2. Culminou com a vitória decisiva de Cristo na cruz. E 3. Ainda continua contra o povo remanescente de Deus no fim dos tempos. No livro O Grande Conflito, na página 414 e 415, a escritora Ellen White explicou: em sua grande misericórdia, Deus suportou Satanás por muito tempo. Ele não foi imediatamente expulso de sua posição elevada ao alimentar o espírito de descontentamento, nem mesmo quando começou a apresentar suas falsas alegações diante dos anjos fiéis. Permaneceu ainda por muito tempo no céu. Várias vezes lhe foi oferecido o perdão, sob a condição de que se arrependesse e se submetesse. O fato é que não sabemos quanto tempo durou essa guerra nos domínios celestiais. Mas, independentemente de sua intensidade e duração, o aspecto mais importante dessa luta foi que Satanás e seus anjos não conseguiram sair vitoriosos e não havia mais lugar para eles no céu, conforme Apocalipse, capítulo 12, verso 8 e Lucas, capítulo 10, verso 18. Por fim, vale ressaltar que o problema aqui foi que eles vieram para a Terra. E eu explico aqui rapidamente que não foi uma decisão arbitrária de Deus colocar Satanás aqui na Terra, no planeta Terra, nosso lar. Essa foi uma consequência da desobediência de Adão e Eva. Existe um princípio que Romanos capítulo 6, verso 16 nos ensina aqui. Desse texto a Bíblia diz: não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos
para lhes obedecer. Sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. O que Paulo quer dizer aqui? Deus falou, não coma dessa árvore. Por outro lado, Lúcifer, incorporado na serpente, disse o quê? Coma. E todos nós sabemos qual foi a decisão de Adão e Eva. Preferiram dar ouvidos a Satanás. E como consequência dessa desobediência, como consequência de virarem as costas para Deus, Satanás encontrou uma forma de, ainda por algum tempo, conseguir viver nessa terra, através da usurpação, e fazer o que ele tem feito nos últimos milênios. Não foi Deus quem decidiu colocar arbitrariamente Satanás aqui. Nós, humanos, por nossa desobediência, acabamos cedendo lugar para ele aqui. Estamos no meio de uma guerra. Não pense que por Satanás ter sido expulso do céu, a guerra acabou. Ele foi expulso de lá, mas a batalha se estende aqui. Ele tentou derrotar Deus lá, falhou. Tentou derrotar Deus através da cruz, falhou de novo. Mas ele não desistiu e ele quer destruir você e eu. Precisamos da proteção divina. Precisamos conhecer a Bíblia. Precisamos ser leais a Deus. Tome a decisão mais importante de sua vida, que é a lealdade ao Senhor. Tá bom? Finalizo a lição de hoje deixando com você o texto da leitura bíblica, o ano bíblico, que está em Zacarias, do capítulo 1 ao capítulo 4. Um grande abraço, que Deus te abençoe muito e com a permissão dele, nos encontraremos em nosso próximo estudo. Até lá!